bem-vindo a mais um estudo bíblico do SAL. Deixa eu me apresentar. Sou Alexandre Pereira, sou fundador do SAL, do Seminário Aplicado a Líderes, e quero aqui fazer mais um estudo bíblico para transformar a sua vida e que você venha ter um contato mais profundo com a palavra de Deus. Esse estudo bíblico tem o objetivo de fazer você mergulhar nas Escrituras e mergulhar num texto bíblico, compreender melhor as Escrituras e compreender melhor a palavra do Senhor e sua revelação. Bom, o texto que nós vamos dar um mergulho hoje é o texto de Marcos, no capítulo 5, verso 24 ao 34. Se você tiver com Bíblia aí, você pode me acompanhar na leitura. Se você não tiver, eu vou abrir a minha aqui agora para a gente poder fazer a leitura juntos. Então vamos lá em Marcos, no capítulo 5, no verso 24 ao 34. É um texto muito famoso, como você viu na imagem. Deixa eu voltar um pouquinho aqui a imagem. Né? É o texto da mulher do fluxo de sangue. A mulher que dá um toque em Jesus e ela é curada. Bom, vamos entender todo o contexto e vamos entender esse toque, que foi um toque de fé. Bom, então vamos voltar. Marcos capítulo 5, do verso 24 ao 34, diz assim: Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Jesus estava indo junto com Jairo. Jairo foi até Cristo porque a sua filha estava enferma e pediu o socorro a Jesus Cristo. Jesus Cristo então estava indo, se compadeceu de Jairo, estava indo até a casa de Jairo para ver então a filha que estava enferma. No meio do caminho, uma multidão ficou sabendo e ficou comprimindo Jesus, ficou apertando Jesus. Imagine Jesus numa passeata e as pessoas chegando até ele, porque a fama de Jesus já percorria toda aquela região, toda a Palestina, da região de Israel, e as pessoas, e a circunvizinhança também, então as pessoas estavam perto de Jesus, querendo vê-lo, querendo tocá-lo, querendo saber dos seus milagres, querendo ver mais algum sinal que ele pudesse operar. E estava ali certa mulher, então tinha uma mulher ali também, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, ou seja, de um fluxo sanguíneo menstrual. Então ela estava sofrendo de uma hemorragia, de um fluxo sanguíneo constante, já perdurava esse fluxo sanguíneo, né, ou essa enfermidade, né, podemos chamar de enfermidade, mais ou menos 12 anos. Ela parecia muito sob o cuidado de vários médicos, ou seja, parece que ela tinha bastante recurso, né, recurso para ir até médicos ou até mesmo conhecimento. Então, era uma pessoa que tinha acesso à medicina, tinha recurso para ir até ter várias opiniões de vários especialistas, provavelmente, e ela tinha conhecimento, certo? E gastaram tudo que tinha, ou seja, aqui já demonstrou que ela tinha bastante recurso, mas em vez de melhorar, ela só piorava. Então ninguém conseguia descobrir uma cura para aquela mulher. Era uma doença, até então, pela medicina, incurável. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Então, quando ela avistou Jesus, ela foi até Cristo por trás da multidão para tocar no manto. Certo? Se você pegar textos sinópticos a esse, né, como o Evangelho de Mateus e de Lucas, você vai ver que ela vai consciente, porque ela diz para si mesma: se eu tão somente tocar no manto daquele homem, eu serei curada. Você pode olhar aí Mateus, pegar os textos sinópticos, porque textos sinópticos são textos que contam a mesma história, são textos semelhantes. E você vai ver que ela tinha essa intenção, ela queria ir até Jesus, mas ela não foi para Jesus tocar em qualquer parte, ela foi para Jesus para tocar exatamente nas orlas do manto de Jesus, ou seja, ali nas franjas, na parte inferior do seu manto. E ela vai e dá um toque. Bom, então quem é essa mulher? Essa mulher provavelmente é uma mulher judia, né? Não é revelado o seu nome nem a sua nacionalidade, mas podemos perceber que pela circunstância a qual ela vivia, que ela sabia algumas coisas ela sabia. Por exemplo, ela sabia a lei mosaica. Ela sabia, por exemplo, o que está escrito no livro de Levíticos, aonde se descreve detalhadamente toda a lei de Moisés, toda a lei dada a Moisés por Deus. E ela conhecia, por exemplo, Levíticos, o livro de Levíticos no capítulo 15, no verso 25. Se você quiser me acompanhar na leitura, nesse texto diz assim, ó:
Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento. Então, essa mulher ela sabia de alguma coisa, ela sabia que ela era impura. E isso foi crucial para ela tomar uma atitude. Porque mesmo sabendo que ela era impura, mesmo sabendo que durante aquele trajeto até Cristo, até Jesus, ela poderia ser reconhecida e poderia ser totalmente hostilizada. A Bíblia não dá esses detalhes, mas a gente pode conjecturar, isso não seria nenhum absurdo, verificar que ela poderia ser muito bem hostilizada durante esse percurso. Ela poderia ter até uma crise religiosa, uma crise da própria lei, porque ela impura estaria saindo no meio da multidão, e isso consideravelmente tornaria outras pessoas impuras, porque se nós continuarmos o texto, diz assim, ó, qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, ela estará impura, como acontece com a sua cama durante a menstruação, e tudo sobre que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em algumas dessas coisas também ficará impuro. Lavará suas roupas, e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Ou seja, todo mundo que tocasse nela, ou todas as pessoas a qual ela encostasse, se tornaria tão impuro quanto ela. Imagine a consciência dessa mulher, imagine as crenças limitantes que não impediam, que não teriam poder para impedir ela de ir até Jesus, mas ela rompe com tudo isso. E ela, então, é uma mulher corajosa, uma mulher determinada, uma mulher que está disposta a enfrentar todo, toda a tradição religiosa judaica. Isso é muito importante. Ela enfrenta todo possível questionamento e todo possível julgamento para ir lá até Jesus e tocar. Mas tocar aonde? Não é tocar em qualquer parte. Não é uma cena onde ela sai correndo no meio da multidão e de repente ela consegue somente resvalar o dedo no vestido de Jesus, lá nas vestes de Jesus. Não é esse a motivação dela, não é para tocar em qualquer lugar. Ela não saiu para tocar no cabelo, não saiu para tocar no braço, não saiu para abraçar, saiu para tocar exatamente nas orlas de suas vestes. E por que ela sai? Porque ela conhece mais da lei, ela conhece mais da tradição judaica. Isso mostra que essa mulher, possivelmente, é uma judia. Com quase certeza ela é uma judia. E vamos ler então o que tem no livro de Números, no capítulo 15, no verso 38, para nós sabermos então o que ela então sabia a respeito dessas orlas que ficam nas vestes de Jesus. Diga o seguinte aos israelitas, diz Deus no livro de Números, no capítulo 15, no verso 38. Façam bordas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Então Deus dá instrução a Moisés para que sejam costurados ou sejam feitas cordões que ficavam em volta das orlas, das vestes dos homens, principalmente dos sacerdotes, inclusive do sumo sacerdote, tinha orlas bem específicas, cordões bem específicos. Então o que ela faz? Primeira coisa, ela reconhece quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um simples curandeiro, Jesus Cristo não é um simples pregador que manifesta um dom de Deus. Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote. Ela reconhece isso. Ela reconhece Jesus como um enviado realmente do Senhor. Porque ela sai para tocar nas orlas das vestes de Cristo. E essas orlas têm um nome muito peculiar do hebraico. O nome é tzitzit. E esse tzitzit de Jesus é onde ela vai para poder tocar, para ser então curada. E ela sai nessa direção convicta, rompendo com todas as suas crenças psicológicas, né, emotivas, porque ela seria totalmente hostilizada, rompendo com todas as suas crenças religiosas, de tradição,
aonde ela não deveria, inclusive, ela poderia ser, na sua consciência religiosa, ela poderia ser amaldiçoada, castigada, se nós pensássemos pela lei mosaica. Ela poderia muito bem ter essa consciência de deixar todo mundo impuro. Mas ela, assim, ainda assim ela enfrenta tudo isso para tocar no tzitzit de Jesus. E por que ela sai para tocar no tzitzit de Jesus? Por que ela dá esse toque e Jesus para e diz assim: mulher, você me tocou com um toque de fé. A sua fé te curou. Vamos seguir no texto novamente, deixa eu puxar aqui a Bíblia. Vamos seguir no texto. Vamos pegar aqui o verso. Eu parei no verso 27. Porque pensava, aqui está a continuação do texto. Porque pensava, se tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Então a continuação do verso, a continuação do texto de Marcos tem ela pensando isso. Se eu tão somente tocar no seu manto, eu serei curado. É que eu não li até o 34, né? Vamos lá. Porque pensava, se tão somente tocar em seu manto, eu serei curada, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, um poder que curou. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Alguém me deu um toque diferente. Por que isso? Por que Jesus para e percebe essa mulher? Imagine, não tocou, nem foi no corpo, nem foi na pele, foi no manto. E como Jesus percebe isso? Porque dele saiu o poder. Isso quer dizer que alguém tocou em Jesus de maneira diferente. Como você quer tocar em Jesus? De que forma você quer tocar em Jesus? Ali, muita gente simplesmente esbarrava em Jesus. Ninguém dava um toque de fato em Jesus. Tem muita gente no meio evangélico indo às igrejas, indo nos templos, indo nos cultos, somente para esbarrar em Jesus. Ninguém vai ali para dar um toque, e um toque de fé. As pessoas que estavam ali, a maioria das pessoas, ou a grande multidão, estava ali para ter um Jesus que cura, para ter um Jesus que resolve um milagre, para ter um Jesus que possa satisfazer uma necessidade humana. Mas uma pessoa tocou Jesus simplesmente por quem ele é. E ela vai convicta disso. Dar um toque em Jesus, não apenas para ser curada, que era o desejo dela, mas por quem Jesus era de fato. E por que ela dá esse toque em Jesus Cristo? Porque ela sabe das Escrituras. Ela conhece as Escrituras. Ela já esperava, provavelmente, esse cumprimento das Escrituras, que é o que está escrito em Malaquias, no capítulo 4, verso 2. O que ela sabe de Malaquias, capítulo 4, verso 2? Presta bem atenção. Diz assim: mas para que vocês reverenciem o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Então, Deus fala em Malaquias, através do profeta Malaquias, que as pessoas irão reverenciar o seu nome. Olha bem a cena dessa mulher e o texto de Malaquias. As pessoas irão reverenciar o seu nome. Por quê? Porque se levantará ali no meio da multidão o sol da justiça. E ele trará cura nas suas asas. E sabe qual é a palavra hebraica que foi traduzida aqui por asas? É exatamente tzitzit. O sol da justiça que trará cura no seu tzitzit. Então ela sabe exatamente que Malaquias está falando daquele filho de José que está entre a multidão, daquele cujo nome é Jesus, conhecido como Jesus de Nazaré, ou conhecido como Jesus, filho de José. Ela reconhece que ele é o Messias, ela reconhece que ele é este sol da justiça que traz cura nas suas asas. Esse é um toque de fé, porque ela não vai até Jesus simplesmente para receber uma cura. Ela vai até Jesus para mostrar na história, um texto que percorre a história, que ela tocou no sol da justiça, que aquele que estava entre a multidão
era o Messias prometido, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós conhecemos essa afirmação, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Lá em Mateus 16, Pedro dá essa afirmação. Quando Jesus diz, o que dizem sobre mim? Pedro levanta a mão e diz, tu és o Cristo. Porque ninguém ali conseguiu enxergar quem é Jesus. E Pedro diz assim, eu vou falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Não foi um estudo bíblico, não foi uma simples aula, não foi uma escola dominical, não foi um culto, não foi nenhum homem, nenhuma filosofia, nenhuma doutrinação, nenhuma religião, mas foi meu Pai. Meu Pai que te revelou isso. E revelou como? Como que nós temos a revelação de Jesus e de Deus? Nas Escrituras. As Escrituras foram deixadas para nós e nós lemos tão pouco as Escrituras. Nós nos aprofundamos, nos mergulhamos tão pouco, e esse é o objetivo aqui dos estudos bíblicos do Sal, fazer você mergulhar, dar um mergulho mais profundo nos textos. E eu arriscaria dizer aqui que o evangelista Marcos, tanto Mateus quanto Lucas, não estão narrando nos seus evangelhos uma mulher que foi curada por Jesus. Estão narrando uma mulher que reconheceu que Jesus é o Messias. Estão narrando uma mulher que deu um toque de fé. Não é a narrativa de uma cura, é a narrativa de um toque de fé. É a narrativa de alguém que reverenciou Jesus Cristo como deve ser feito. É alguém que entendeu antes de Pedro dar a sua declaração. Isso é um toque de fé. Minha pergunta para você é: quando você vai dar um toque de fé em Jesus? Quando você vai conhecer de fato quem é Jesus? Quando você vai se aprofundar nas Escrituras e ter o Jesus revelado diante de você? Provavelmente muitas pessoas aqui me ouvindo agora simplesmente deram esbarrões em Jesus na trajetória, na jornada da sua caminhada cristã. Está na hora de você dar um toque em Jesus Cristo, dar um toque de fé nele. E só um toque de fé é capaz de promover, muito possivelmente, isso que você espera. Bom, esse foi o nosso estudo bíblico. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu vou pedir a você, mostra isso para mim através da sua curtida, porque isso é uma maneira de você mostrar para mim que esse estudo bíblico tocou você de certa forma, que fez você compreender e mergulhar um pouco mais nas Sagradas Escrituras. Esse é o objetivo, levar você a mergulhar nos textos bíblicos. Gostou? Dá uma curtida, porque assim eu vou saber que eu estou alcançando, eu estou entregando algo que realmente fez a diferença na sua vida, certo? Se você achou que esse estudo deve alcançar mais pessoas, então compartilhe. Às vezes você pode ajudar outras pessoas a darem um toque de fé em Jesus Cristo, a dar esse toque de fé, a reconhecer Jesus, através de um estudo um pouco mais aprofundado, certo? Eu quero te pedir outra coisa. Deixe nos comentários aí embaixo o que você aprendeu hoje. Deixe nos comentários o que você aprendeu com esse estudo, porque assim você vai não apenas mostrar para mim o que você aprendeu, se realmente eu conseguir ser claro com tudo que eu falei, mas você vai conseguir mostrar para as outras pessoas a profundidade aqui do nosso mergulho, se nós mergulhamos bem profundamente. Tá certo? Fico por aqui, um beijo no seu coração, oro a Deus para que na sua caminhada você não venha dar apenas um, mas venha dar muitos toques de fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e até a próxima. Um grande abraço.